Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 5 de setembro. Esta é a TV Senado, eu sou Sheila Assunção e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI do Cachoeira suspende os trabalhos até depois das eleições de outubro. Comissão mista sobre a MP que trata da extinção de concessões de energia elétrica vai ser instalada hoje. Veja como foi a audiência ontem da Comissão de Reforma do Código Penal com o ministro da Justiça. Jogos eletrônicos e programas de TV por assinatura passarão a ser classificados por faixa etária, agora no Senado em Dia. A CPI do Cachoeira tinha 2 depoimentos marcados para ontem. Um depoente não falou, o outro não compareceu. Investigações da Polícia Federal apontam ligações do deputado Carlos Alberto Lereia com os negócios de Carlinhos Cachoeira. Ele teria recebido dinheiro da organização. Escutas telefônicas mostram que ele usava um cartão de crédito do contraventor para pagar contas pessoais. Além disso, teria alertado Carlinhos Cachoeira sobre uma operação policial para investigar o esquema do contraventor. Lereia confirma que é amigo de Cachoeira, mas nega ter ligações com a exploração de jogos ilegais. O deputado, que já enfrenta processo por quebra de decoro no Conselho de Ética da Câmara, se ofereceu para falar na CPI, mas não compareceu ao depoimento marcado para esta terça-feira. Sirvo do presente ofício para comunicar a impossibilidade de comparecer à presente reunião a ser realizada no dia 4 de setembro do corrente ano, em razão de importantes e inadiáveis compromissos pessoais anteriormente assumidos. Na condição de convocado, André Teixeira Jorge, que foi motorista do ex-diretor da construtora Delta, Cláudio Abreu, compareceu à CPI. Há suspeitas de que ele era usado como laranja do grupo. De acordo com a Polícia Federal, a evolução do patrimônio e as movimentações financeiras de André Teixeira Jorge são incompatíveis com os rendimentos declarados. Ele conseguiu na Justiça um habeas corpus para permanecer calado. Nós não queremos antecipar esse depoimento aqui porque nós entendemos que para ele é muito melhor, sob o ponto de vista da sua defesa, ser ouvido primeiro em juízo. Agora, a CPI do Cachoeira só volta a se reunir depois das eleições. A decisão foi tomada ontem à tarde numa reunião dos líderes partidários que fazem parte da comissão mista. O presidente, o vice e o relator da comissão mista apresentaram 3 motivos para suspender os depoimentos e reuniões da CPI até outubro. Nós não queremos que esse processo seja contaminado pelo clima eleitoral. Nós somos todos aqui políticos, todos participamos de eleição e queremos que a conclusão da CPI seja serena. Durante um período em que o aquecimento das eleições tornam mais distante a presença dos parlamentares em Brasília, nós decidimos que neste curso do mês de setembro, sessões administrativas e oitivas estarão suspensas. Os membros da organização criminosa se valem do Código de Silêncio típico de máfia e não tem contribuído com o avanço da investigação. Enquanto as reuniões estiverem suspensas, o relator vai preparar um relatório parcial sobre as atividades financeiras do grupo de Carlinhos Cachoeira. Para isso, vai analisar um material inédito enviado pela Polícia Federal sobre a Operação Monte Carlo. São fotos, vídeos e documentos apreendidos na casa do contraventor e que agora estão instalados aqui, nos computadores da CPI. Lavagem de dinheiro e evasão de divisa não foi aprofundado pela Polícia Federal. Então nós vamos fazer um balanço de todas essa complexa teia de relações econômicas da organização criminosa e logo na sequência, depois do primeiro turno, nós voltaremos a ter as oitivas no dia 9 e no dia 10 de outubro, uma reunião administrativa. A CPI não está enterrada, não está sendo enterrada. Ela está mais viva do que nunca. Hoje, às 3 da tarde, será instalada a comissão mista que vai analisar a medida provisória 577, que trata da extinção de concessões de serviço público de energia elétrica. A MP estabelece regras para que o governo assuma a concessão de energia elétrica em caso de intervenção por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica ou nos casos de extinção dos contratos das concessionárias por caducidade ou rescisão.
A comissão que analisa o projeto de reforma do Código Penal realizou ontem uma audiência pública com o ministro da Justiça. Ele defendeu que as questões polêmicas sejam retiradas do projeto e discutidas depois. O ministro da Justiça ressaltou a necessidade de atualização do Código Penal, que é de 1940. A realidade mudou substantivamente de 1940 para cá. Nós tivemos inovações sociais, inovações tecnológicas, novas situações que se colocaram para o mundo. Cardoso defendeu que alguns temas polêmicos devem ser retirados do texto para serem discutidos depois. O que eu tiraria dessa discussão do Código Penal não são esses pontos que são indispensáveis para a sistematicidade do Código. Mas, às vezes, há certos delitos que podem ser discutidos separadamente e que, a juízo do relator, acredito eu, podem ser objeto de discussões especiais, apartada. Especialmente certos delitos que seguramente envolvem questões de crenças, de convicções, que devem ser discutidas. Eu não me furo a discuti-las, mas talvez não no bojo de um Código Penal. A senadora Lídice da Mata questionou o ministro sobre a descriminalização das drogas. Hoje, o tratamento dado a essa questão, nos termos do que é dado, visa a criminalização mesmo quando libera. Visa a criminalização e leva aos maus tratos, ao desrespeito dos direitos humanos daqueles que são encontrados na rua, na população de rua, que vive em situação de miséria absoluta e que é tratada como criminoso e discriminado. Há que se fazer uma distinção que ela é de fundamental importância. A distinção entre o dependente químico, ou seja, o usuário, e o traficante. Quanto a essa, a legislação brasileira já dá uma resposta, né? Ou seja, o dependente químico, ele não deve sofrer sanções penais no sentido estrito da questão, mas medidas socioeducativas. No que diz respeito ao traficante, pequeno traficante, que aí é a questão que já coloca no tráfico, e essa é uma questão que tem que exigir uma discussão muito mais aprofundada, a meu juízo, para que nós não sejamos precipitados em nenhuma medida legislativa que venhamos a tomar. O senador Pedro Taques, relator do novo código, perguntou a opinião de Cardoso sobre a redução da maioridade penal. O que fazer, na opinião de Vossa Excelência, é com este adolescente de 16 a 18 anos que comete crimes ou ato infracional gravíssimo e as medidas socioeducativas não resolvem. A discussão da redução da imputabilidade, ela é uma redução que seria inconstitucional. O nosso sistema é absolutamente ineficiente. Então, eu acho que nós temos que estar abertos, sim, à discussão de mudanças legislativas nesta área. Temos que estar sempre abertos. Mas talvez o problema maior não esteja na lei, esteja na execução dela, na forma com que o Estado executa essas medidas. Outro ponto que para o ministro merece análise mais aprofundada é o rigor das penas sugeridas. Não tem sentido certos delitos que envolvem condutas mais repulsivas à sociedade terem penas mais brandas do que outros que talvez envolvam situações menos repulsivas ou talvez até que possa se discutir se devem ser tipificados ou não como crimes. Então essa questão ela é chave, ela não dá para abrir mão. Todos esses temas que foram aqui levantados, eu como relator já tratei desses temas, já temos algumas modificações que serão feitas, mas isso no momento correto, no momento estabelecido no regimento interno, ouvindo a sociedade, ouvindo os membros da comissão. Durante a audiência pública, agentes e escrivães da Polícia Federal que estão de greve fizeram um protesto. Os policiais fizeram o protesto enquanto o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falava à comissão. A Polícia Federal é subordinada ao ministro. Ao contrário dos delegados, os agentes e escrivães não aceitaram a proposta do governo. Aumento de cerca de 15% em 3 anos e por isso continuam em greve. Eles querem a reestruturação da carreira. Se o governo chegar para nós e falar, olha, senhores, o governo não tem caixa, nós vamos precisar de 2 anos para fazer caixa e começar a reestruturação dos senhores, eu tenho certeza que a categoria vai entender, vai aceitar e vai negociar nesse sentido. Agora, a gente não vai aceitar um aumento de 5% no salário, que equivaleria a menos de R$200, R$150 aproximadamente, no salário do servidor início de carreira. A Polícia Federal é uma das instituições mais importantes que nós temos nesse país e, por conseguinte, expressar sua posição, independentemente das posições que o governo acha que são justas ou que pode fazer, acho que é absolutamente legítimo.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória 570, que concede um benefício adicional no Bolsa Família para a superação da extrema pobreza de crianças na primeira infância, fase dos 0 aos 6 anos de idade. O governo federal ainda vai definir os valores dos benefícios por faixa de renda. A MP também permite o uso do regime diferenciado de contratações nas obras do sistema de ensino e autoriza o apoio da União para ampliar o acesso à educação infantil nos municípios. A matéria vem para a análise do Senado. A partir de agora, os jogos eletrônicos vendidos ou baixados de graça pela internet devem ser classificados por idade. A portaria do Ministério da Justiça, que entra em vigor hoje, também determina a classificação dos programas da TV por assinatura. As próprias empresas vão avaliar o conteúdo. No caso da TV aberta, está nas mãos da Justiça decidir se o governo pode continuar classificando os programas de acordo com a faixa etária e o horário de exibição. Nesta sala do Ministério da Justiça, videogames, filmes e programas de TV são classificados. Os técnicos avaliam o conteúdo. Cenas de violência, sexo e uso de drogas indicam a faixa etária a que o programa é recomendado. Uma determinada cena pode causar bastante impacto e outra menos impacto. Por exemplo, na questão do sexo, né? Nós temos uma nudez completa, temos nudez velada, temos a possibilidade de haver somente a insinuação de sexo e tem algumas outras em que chega a ter sexo explícito. Depois de classificados, os programas impróprios para menores de 12 anos só devem passar após 8 da noite, 14 anos depois das 9, 16 anos, 10 da noite. E os inadequados para menores de 18 anos devem ser exibidos entre 11 da noite e 6 da manhã. A pena para a emissora que descumprir essas faixas de horário está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Multa e suspensão da programação por até 2 dias em caso de reincidência. Para que a criança e o adolescente ela esteja protegida de programas, de filmes inapropriados para a faixa etária dela e para o desenvolvimento físico, né, mental, cognitivo e biológico também da infância e adolescência. Nós temos pais, mães que trabalham fora de casa e é importante, portanto, que a gente tenha um horário de restrição, de proteção da criança e adolescente, porque o adulto não está ali o tempo inteiro com a criança, com seu filho. A classificação indicativa e as faixas de horário também são comuns em países europeus e nos Estados Unidos, segundo a Unesco. Tanto a legislação internacional do Sistema das Nações Unidas como de diferentes democracias autorizam e não consideram isso uma afronta à liberdade de expressão estabelecer um horário de proteção à criança no cômputo geral da programação. Mas o Partido Trabalhista Brasileiro questiona. O PTB pediu ao Supremo Tribunal Federal que decida se as faixas de horário devem mesmo ser obrigatórias. A família, que é o seio, que é o principal seio da nossa sociedade, ela sim que deve determinar o que os filhos podem ou não ver. As emissoras de TV apoiam a ação e acham desnecessária a multa de até R$62 mil. Essa multa nunca foi aplicada a nenhuma emissora, o que mostra que as emissoras costumam, sim, cumprir as determinações do Ministério da Justiça. As TVs consideram as faixas de horário da classificação indicativa uma medida autoritária. Classificação indicativa conforme feita pelo Ministério da Justiça hoje é forma de censura. Isso está consagrado na nossa Constituição. Proteger crianças é um dever da família, da sociedade e do Estado. No Supremo, os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Aires Brito votaram contra o horário obrigatório. Mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vistas do ministro Joaquim Barbosa. A polêmica repercute no Senado. Eu espero que esse pedido de vista signifique um voto discordante e que esse voto discordante seja capaz de estabelecer um novo convencimento no Supremo. Conforme a decisão, que parece que vai ser majoritariamente a favor do pensamento do PTB, realmente nós teremos uma democracia mais ampla e, sobretudo, a valorização da decisão familiar sobre o futuro dos seus filhos. Toda essa polêmica deixaria de existir se uma lei de 2001 fosse cumprida. Ela prevê a instalação nos televisores de um equipamento que permite aos pais bloquear os programas que eles não querem que os filhos vejam. É o chamado V-Chip. A indústria não produziu os televisores com o dispositivo de controle e as emissoras também não fizeram muita questão de adaptarem suas programações para essa possibilidade de controle.
O Supremo Tribunal Federal ainda não marcou a data para retomar o julgamento sobre as faixas de horário da classificação indicativa. O Senado em Dia termina aqui. Ao longo da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.